E vou-vos falar um bocadinho do Shift Left Testing. Gostava de trazer-vos o nome em português, mas não há nada assim com apelativo, por isso vamos manter o Shift Left Testing. Quero dar os parabéns à organização e aos restantes oradores, tem sido bastante interessante. E o que é que eu vou falar um bocadinho hoje? Vou-vos falar um bocadinho sobre mim, apresentar o conceito de Shift Left Testing, como é que nós o implementamos e quais foram os resultados que nós obtivemos. A velha pergunta filosófica, quem sou eu? Estou há cerca de 15 anos no mercado de trabalho, mas só há apenas 2 anos e meio que trabalho como QA na área de desenvolvimento de software. O meu percurso universitário começou em comunicação, marketing, publicidade. Foi aí que eu tive os meus primeiros trabalhos na área da comunicação, numa agência de publicidade, etc. Várias experiências ao longo, sempre ligadas ao universo da comunicação, startups, empreendedorismo com esta nova moda das startups, dos ecossistemas, dos pitches, etc. E algures, durante este percurso, nós na agência de publicidade começamos a perceber, ok, aquilo que nós fazemos não é suficientemente diferenciador. E começamos a apostar em novas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, etc. Foi quando começámos a ter programadores dentro da agência que eu comecei a olhar para o processo de desenvolvimento de software e a pensar, isto é interessante. Eu era normalmente o tipo que chateava, ok, somos capazes de fazer isto, com os recursos que temos conseguimos fazer isto, e comecei a ganhar algum interesse nesta área de desenvolvimento de software. Por isso, há cerca de 2 anos e meio, motivado por essa curiosidade, fiz uma requalificação de carreira e mudei para a área de desenvolvimento de software. Mais especificamente para a área de QA, que era uma área que, dentro do desenvolvimento de software, parecia que estava mais de acordo com as skills que eu ganhei para trás, porque normalmente existe esse reaproveitamento, existe adaptação de skills quando se muda de área, e a área de QA era aquela área que me pareceu interessante. E, até hoje, acho que estou no caminho certo. No início, mas no caminho certo. O meu primeira e única experiência, então, está a ser na Xing. A Xing é uma marca dentro da New Work. New Work possui uma série de marcas relacionadas com o universo de trabalho, do emprego, dos recursos humanos. E o que é a Xing? A Xing é uma rede social ligada à vida profissional, ao emprego. É a maior rede do género na Alemanha e foca-se principalmente no mercado alemão, austríaco e suíço. Entrei como estagiário e ao longo do tempo cruzei-me com 2 equipas, onde aprendi imenso com os meus colegas, com os meus mentores, e na terceira equipa fiquei como QA responsável. E foi aí nessa equipa que decidimos experimentar a abordagem do Shift Left Testing. Porquê? Porque é que vamos explorar esta nova abordagem? Qual era o problema? Porquê é que temos de mudar? Mudamos porque o nosso team lead segue uma filosofia contínua. De tempos a tempos, olhamos para os nossos processos, para as nossas dinâmicas de equipa e tentamos perceber, ok, o que é que podemos melhorar? Existem problemas? Se existem problemas, vamos tentar resolver. Se não existem problemas, não vamos ficar estagnados, vamos tentar outras coisas. E foi dentro dessa filosofia que, algures, no tempo, percebemos, ok, aqui na área de QA existem aqui alguns problemas que nós podemos, se calhar, identificar. Quais eram esses? Só vou aqui aumentar uma coisa que está muito pequenina. Ok, se calhar tenho que olhar para trás. Ok. Quais foram os problemas então que nós identificámos naquele espaço temporal? Percebemos que havia indefinição dos critérios de aceitação. O que é que isto significa? Não acontecia sempre, acontecia por vezes, mas quando acontecia gerava alguns problemas. O developer desenvolvia a feature e depois, quando chegava à fase de teste, percebíamos, ok, mas faltam aqui coisas. Mas isso não está nos critérios. Então vamos ter de reformular. Este processo, como devem calcular, gera frustração. Gera frustração no developer, porque, ok, vou ter de fazer isto, mas isto não estava lá. E o PO, ok, mas porquê é que nós não pensamos nestes cenários? Agora vamos perder tempo. E este ping-pong gera frustração em ambas as partes e provoca atrasos.
Por isso, quando comecei a olhar para este problema, olhei com a ideia de, ok, eu não vou procurar uma solução que vai revolucionar o processo todo. Não, preciso de encontrar qualquer coisa que nós conseguimos implementar de forma relativamente simples que possamos melhorar este problema. E tinha de ser algo que eu também conseguisse vender a todos os elementos da equipa. Vantagem da equipa. Tínhamos então essa mentalidade aberta, o espírito crítico. Se ouvimos uma crítica fundamentada, tentamos perceber, ok, se calhar há coisas que podemos melhorar. Tínhamos a vantagem também da valorização dos conceitos de teste. Eu não estava a pregoar aos restantes elementos que temos de fazer testes, são importantes. Não, já faz parte do DNA deles. Os testes são feitos, ponto. Por isso eu tenho essa mais-valia. Tínhamos essa mais-valia, que muitas vezes pode gerar alguma dificuldade. E por fim, o que é sempre o bolo em cima da cereja, como eu costumo dizer, que é, normalmente o bolo é melhor que a cereja. Nunca percebi esse termo, por isso gosto mais do bolo em cima da cereja. Tínhamos um grupo coeso. Havia uma linha de comunicação. Nós falávamos, trocávamos ideias, dávamos-nos todos bem. Parece-me daquelas coisas simples, mas quando em grupos, acho que é daqueles elementos principais que permitem um grupo funcionar. Por isso, foi com este pacote de ideias e de problemas e de contexto que cruzámos-nos com o Shift Left Testing. E o que é esta abordagem? É uma abordagem que foi nomeada pela primeira vez em 2001 pelo Larry Smith, que, de forma resumida, nos diz que devemos envolver o QA o mais cedo possível no processo e pensar em qualidade em todas as etapas desse processo. Parece relativamente simples. É simples e não é novo, primeiro. Esta ideia do testar cedo e testar mais é algo que já vem de alguns anos na área do desenvolvimento de software, não é nada novo, mas que por vezes cai no esquecimento. E também tem sido reutilizado com outros nomes dentro de novas abordagens, dentro do continuous testing, do agile testing, de coisas como o quality advocacy, etc. Quer dizer que não é algo novo, mas, como eu disse, cai no esquecimento, então o Shift Left Testing veio lembrar, ok, não se esqueçam que muitas vezes nós esquecemos temos de olhar mais para a esquerda possível. E o que é isto de olhar mais para a esquerda? Se vocês olharem para este processo normal, um gráfico linear normalmente começa da esquerda e para a direita. Do lado esquerdo temos os passos iniciais, cá para o lado direito temos os passos finais. Num modelo tradicional, temos maior atenção à qualidade na fase final. O que é que o Shift Left Testing nos diz? Nós não estamos a mover, temos aquele ponto inicial, vamos estendê-lo mais para a esquerda. Vamos olhar com mais atenção para o início do processo. E é esse exercício de estender e de começarmos mais cedo o foco na qualidade, seja qual for a definição que vocês queiram ter, mas vamos começar a olhar com mais atenção o mais cedo possível. E é esse o exercício que se pretende com o Shift Left Testing. Quais são as vantagens? Permite-nos um maior grau de eficiência e rapidez. Porquê? Se olharmos para um modelo tradicional, o que é que vai acontecer? Existe um bug, existe um problema, um defeito, que vai ser encontrado normalmente na fase de testes, que é quando nós vamos dedicar mais tempo. Se estivermos num projeto com timings apertados, o deploy é logo a seguir, o lançamento é logo naquela fase. Nós testamos e depois temos ali um curto período de tempo. O que é que isso? Se nós encontrarmos ali um problema, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma pressão de tempo a resolver esse problema. Precisamos resolver rapidamente, temos de dar atenção, vamos desviar recursos, tudo o restante temos de pegar nisto. Então, o caos gera-se ali um pequeno ambiente de caos, que pode gerar engarrafamentos, tais bottlenecks. Isso é um problema. Mas, se eu encontrasse aquele defeito ali na área, mais ali para a secção de planeamento, logo ali no planeamento ou quando eu entro na fase de desenvolvimento, isto permite-nos gerir esse defeito de forma mais eficaz. Porquê? Eu tenho mais tempo para resolver. E melhor ainda, a resolução é muito mais simples.
Eu olho para um designer, para um design, para um mock-up, temos este problema aqui. Ok, então, se calhar esta funcionalidade não faz sentido, ou vamos mudar. Se no código tivermos esse problema, e se tivermos outras coisas atreladas a essa funcionalidade, é muito mais complicado. Por isso, ganhamos essa tal eficiência a resolver os problemas mais cedo. E em termos de custos, temos também o argumento dos custos. Existem vários estudos que nos indicam que resolver bugs em várias fases do ciclo de vida de um produto tem custos diferentes. Por exemplo, este estudo de IBM, o que é que nos diz? Encontrei um problema na fase de implementação. Esse problema vai custar 6 vezes mais do que se fosse encontrado na fase anterior, de planeamento. Pior cenário de todos. O problema está em produção. Vamos resolvê-lo. Então, esse problema irá custar 15 vezes mais. Por isso, este argumento de custo, vocês podem usá-lo para, se calhar, convencer uma equipa de gestão ou a equipa de produto. Os custos são dos elementos mais importantes na gestão dos projetos. Se calhar para o developer, mas para a equipa de gestão pode ser um bom argumento. O que é que nós temos então? De forma resumida, com o Shift Left Testing, conseguimos encontrar um problema mais cedo. Ao encontrar o problema mais cedo, estamos a reduzir o custo, porque vamos resolvê-lo mais rapidamente. Conseguimos desenvolver, em princípio, um projeto com mais qualidade, porque não existe tantas correções, tanto refactoring, estão todos a navegar na mesma direção, e depois diminui a possibilidade de o desenvolvimento ultrapassar o prazo e o orçamento estimado. Com estes conceitos, avançamos então para a implementação. Se calhar falo-vos um bocadinho do contexto. Nós trabalhávamos num produto chamado Pro Business, que é uma subscrição paga dentro da Xing, dirigida a equipas de vendas, alguém que pretende vender algo, quem pretende encontrar novas leads. Leads são potenciais clientes, quer dizer que seria uma boa ferramenta para equipas de vendas, por exemplo. Permite, para além de encontrar leads, também permite gerir essas leads. Como é que era a equipa? A equipa normal, sentido clássico, tínhamos o PO, tínhamos a equipa de designer, dentro da equipa tínhamos o team lead, o agile coach, 3 ou 4 front-ends, 2 ou 3 back-ends e depois um QA. Tínhamos também uma característica interessante, sendo um produto B2B, business to business, tínhamos uma equipa de vendas que havia uma interação bastante interessante entre nós e a equipa de vendas, porque eles eram um ponto de contacto privilegiado com o cliente. E depois, a nível de stack, back-end, Ruby on Rails, front-end, React, QA. Na mesma altura que estávamos a fazer este teste, estávamos também a migrar os testes da nossa suite que estavam em Capybara para Cypress. Porquê? Porque Capybara é um framework mais por cima de Ruby, funciona mais com Ruby. O Cypress, acho que vocês já foram introduzidos ao Cypress, tem uma série de mais-valias que iria resolver uma série de problemas. Instabilidade, algumas incoerências. Então, aquilo que nós fizemos, aproveitamos este exercício de mudança e olhamos para a suite de testes que tínhamos e fizemos uma análise de custo-benefício para perceber, ok, quais são aqueles que nós podemos reescrever em Cypress, qual é que podemos eliminar, quais são os novos que nós podemos introduzir. E foi dentro dessa filosofia que introduzimos estas duas coisas em paralelo. Como é que isto foi introduzido? Começámos por nos perguntar, ok, nós, como equipa, como é que garantimos qualidade? De forma simples, nós temos 3 grandes áreas, certo? Planeamento, desenvolvimento e lançamento. A fonte era diferente, por isso é que... A nível de planeamento, então, temos os critérios de aceitação, normalmente responsabilidade do PO e da equipa de design. Estes critérios são definidos, as features são pensadas, as coisas são escritas, os mockups são feitos. Depois chega ali à fase de refinement,
em que o dev e os QAs ou o QA vão olhar para aquilo e o que é que são as dúvidas, o que é que isto faz sentido, podemos implementar, etc. E depois, quando os tickets estão prontos, entra na fase o developer ou os vários elementos pegam nos tickets e avançam com o desenvolvimento. Lá pelo meio, tem os testes unitários, tem os testes de integração, são feitas as reviews, sejam automáticas com várias ferramentas ou através dos restantes colegas e, obviamente, segue-se normalmente uma série de boas práticas, dos padrões, que também alguém já referiu. Alguns no final, temos então os testes de aceitação, exploratórios feitos pelo QA e se vale a pena então introduzirmos testes end-to-end lá pelo meio. O que é que estava a acontecer? Como eu vos disse no início, aquela fase de planeamento estava a enviar requisitos, por vezes incompletos, ou com falhas, ou com incoerências, ou os mock-ups faltam aquela parte que está no critério de aceitação. Isso muitas vezes gerava então esses problemas porque o developer assumia que as coisas estavam todas direitinhas e chegava a um ponto final em que percebíamos que não. Não ocorria sempre, mas quando ocorria, foi como eu disse, gerava então essas situações mais complicadas. Com o shift left testing embrulhado, o que é que nós tentamos então implementar? A ideia é que nós, ao nível da qualidade, não estamos só a verificar e validar o código, mas também estamos a validar objetivos. E essa validação tem de ocorrer ao longo do projeto. Qual foi o passo que nós introduzimos? Introduzimos na fase de critérios de aceitação. Apoiar o PO e a equipa de design a perceber quais são os possíveis cenários, quais são os casos de erro, quais são as integrações que podem ser feitas. Se calhar não é possível porque nós nunca... Fazer uma série de questões nesta fase que permite, quando já há algo com mais concreto, mais sólido, não o final, mas mais sólido por parte do PO e da equipa de design, ajudar a delinear todos os requisitos que são necessários, todos os cenários possíveis, elementos que faltam, temos tudo, temos as traduções, é preciso tracking, é preciso uma série de coisas. Se isso está pronto, quer dizer que quando os desenvolvedores, os programadores pegam no ticket, toda a informação está lá desde o início. Quer dizer que vamos tentar que, quando ele chega ao final, ok, a única coisa que vamos encontrar é bugs. É isso. Não queremos ter outros defeitos. Isso já é suficiente. Também introduzimos aqui um passo em grandes features, em grandes alterações, que foi, ok, sempre que necessitamos de avançar com uma feature maior, temos de discutir qual é a nossa abordagem. Como é que nós vamos testar isto? Vamos, se calhar, quebrar em pequenos PRs que testamos individualmente? Vamos testar como um todo? Existem integrações que vale a pena nós testarmos? Precisamos nos preocupar com a performance, porque isto agora é algo que nós geramos. Existe então essa discussão inicial que fornece mais informação a toda a equipa de como é que deve desenvolver de forma mais coerente todo o processo. E chegamos novamente à fase final, voltamos a correr a ser a responsabilidade dos testes de estação, testes exploratórios, end-to-end, voltamos a fazer, não, existe. Já o sabemos de início se os fazemos ou não, por exemplo. Isto também permite ao QA ter muito mais informação. Um QA que só tem acesso àquela secção tem menos informação sobre o projeto do que aquele que começa desde o início. Outra coisa que introduzimos foi a questão da monitorização ativa. Nós tínhamos as nossas ferramentas de log, se as coisas ocorresse o sinal vermelho, o flag sinalizado, nós tentávamos resolvê-lo. Aquilo que nós começámos a fazer foi tentar olhar para esses logs e tentar logo de forma ativa identificar, ok, isto a longo prazo pode ser um problema, se calhar é melhor resolvermos agora. E foi uma das introduções que nós fizemos. Por isso, de forma muito básica, aquilo que nós fizemos, de certa forma, foi tentar prevenir os defeitos. Mais do que encontrá-los, era ok, vamos tentar prevenir aqui uma série de problemas antes que eles aconteçam. Resultados desta experiência. Isto é um caso, só o nosso caso.
foi de encontro àquilo que nós estávamos à espera, foi de encontro às nossas expectativas. Porquê? Nós tínhamos uma série de requirements, de requisitos, que nós já estávamos a seguir, por isso era fácil. Não implementámos tudo a 100% porque tivemos de adaptar, mas aquilo que nós tiramos do Shift Left Testing permitiu-nos então fazer estas pequenas alterações e permitiu-nos melhorar. Pequenas coisas num processo que para nós foi relativamente simples, por causa daquelas vantagens que eu vos disse, da mentalidade aberta, etc. Permitiu-nos então detectar mais cedo os problemas. Porquê? Porque tínhamos esse tal fluxo mais eficaz. As perguntas eram feitas na altura certa. E essa altura normalmente era na fase de planeamento, quando as coisas são mais fáceis, são mais baratas, são mais eficazes de serem resolvidas. Depois, como existia este diálogo constante, a ideia de qualidade era um bocadinho responsabilidade de todos. Quer dizer que quando estava a ser desenhado, tudo estava a ser desenhado com aquela ideia de ok, a qualidade também faz parte daquilo que eu estou a fazer. Não é um papel de alguém. No final, se alguma coisa vai chegar mais rápido ao mercado, está mais, a nível técnico, mais sólido, se vai satisfazer as necessidades do cliente mais cedo e de forma mais coerente, então existe uma maior satisfação do cliente. Os resultados, então, se calhar mudávamos aqui um bocadinho este gráfico. E isto é baseado apenas na nossa experiência. Introduzíamos esta linha verde. Porquê? Ok, nós começamos a olhar mais cedo, damos mais atenção à fase de planeamento, depois os developers pegam nas coisas e fazem aquilo que têm a fazer, sempre com aquelas noções que eu sei que é este o caminho que nós vamos fazer para testar, e depois não vamos mentir, continuamos na fase de testes, continuamos a olhar, continuamos a ter os testes automáticos que estão a ocorrer nas pipelines, etc., os testes exploratórios de aceitação, continuamos a fazer, e depois continuamos a preocupar quando é feito o deploy. Por isso, se calhar, refazíamos, de acordo com a nossa experiência, se calhar dividíamos mais uniformemente este foco na qualidade. Não o empurrávamos, não estava de um lado, mas dividíamos de forma mais uniforme no início e continuamos a manter a atenção naquela fase de testes. Por isso, concluindo, temos aquela velha máxima que alguém também já partilhou, da responsabilidade de todos. Todos trabalham para que o processo seja mais fluido, tenha menos incoerências, por isso é um bocadinho um trabalho de todos. É uma questão de colaboração, de discussão, de comunicação, que no fim vai melhorar o processo e o produto final. E é isso. Foi num projeto o ano passado, por isso. Por coincidência, foi dentro de uma equipa, dentro da XING, dentro da New Work. Entretanto, por coincidência, toda a empresa começou a gerar uma série de guidelines relacionadas com a qualidade. E, por pura coincidência, muitos dos pontos que eu referi estão em sintonia com essa nova abordagem mais... Este é o nosso quase livro de regras. Por isso, este exemplo foi específico a um grupo, a uma equipa, que foi implementado o ano passado, que agora está em sintonia com a filosofia da empresa e que podemos replicar noutras equipas. Porque está de encontro com essa filosofia geral da empresa. Por isso é algo que acredito que seja facilmente replicável. Parabéns pela apresentação. Sim, já vi. Aqui, um pouco uma provocação também. Este trabalho que foi puxado para a esquerda para os PA, o PO e a equipa de design já têm essa responsabilidade de entregar com a qualidade até à equipa de desenvolvimento. Quais são os inputs
achaste importante, que acrescentou a equipa que há aqui ao PO e ao design, para o desenho da solução? Sim, aqui temos a questão dos vários cenários. Normalmente as equipas de design, por exemplo, são transversais, não estão dedicadas a um produto. Trabalham naquele produto, mas não estão dedicadas àquele produto em si. Por isso, se fizermos a matemática, eu dentro da equipa, provavelmente o QA será aquele que conhece melhor o produto e conhece melhor as integrações fora do produto. Todas as conexões que existem com o produto. Por isso, esse input foi essa questão dos cenários. Ok, nós temos a desenvolver este mock-up, como eu disse no início. Mas normalmente nós temos esta integração, que se falhar é necessário termos uma página de erro. Ou como é que nós vamos lidar com uma subscrição. Nós podemos ter vários tipos de subscritores. Quer dizer que em algumas situações vamos ter vários cenários, em que eu mostro a informação A, outra mostro a informação B. E é esse conhecimento sobre o produto que normalmente era partilhado. Não era uma questão de discussão de que é que vai ser a feature, não. Isso já foi discutido. Esse não é o papel, pelo menos na nossa interpretação, não é esse. O QA não vai entrar nessa discussão. Mas vai entrar na discussão de que, ok, nós queremos implementar isto. Mas nós temos aqui uma série de interfaces que têm de ser pensados. Que normalmente alguém que conhece bem o produto que tem a noção de que existem essas ligações. E é mais essa ideia de que temos aqui um elemento que tem um conhecimento mais transversal do produto, que percebe essas variações. E foi nessas variações que nós conseguimos dar esse input. Que normalmente não eram pensadas porque saíam um bocadinho fora. Normalmente foca-se um bocadinho no happy path, num cenário. Depois esquecemos que podem haver vários cenários. Quando há mais variáveis, então aí as coisas multiplicam drasticamente. E muitas vezes isso na fase inicial pode não ser pensado, porque existe foco noutras coisas, existe pressão de tempo também dentro das próprias timelines. E normalmente foi esse tipo de inputs que nós começamos a dar. Que eu comecei a dar. Responde? Já por acaso eu gostei muito desta ideia, eu conhecia e percebo o que estás a dizer. Pronto. Esse conhecimento do produto, às vezes, as equipas, Sim, não. principalmente o design, às vezes, equipa um bocadinho, se tiverem vários produtos, e gostei muito da questão. Ainda bem, obrigado. Aqui a ideia não é só termos uma fase de testes e focarmos só naquilo e não olharmos para outro. Não, aqui vamos tentar olhar mais cedo para o que for possível e tentar trazer o nosso input dentro daquilo que nós damos. E é um bocadinho dentro desse conceito. Não é novo, já começa a ser utilizado com outros nomes, mas é daquelas coisas que nos dá mais solidez e dá solidez à equipa e ao produto quando o processo está a avançar. Aqui eu fiz um bocadinho um trabalho comercial. Eu tinha uma ideia, tinha um produto e tive de vender à equipa. Por isso o conceito foi apresentado, muito semelhante àquilo que eu fiz agora com vocês. Ok, nós temos este problema. Não acontece sempre, como eu disse, mas está-nos a chatear. Como é que nós vamos melhorar? Do lado da equipa de produto. Preciso da vossa ajuda. Olha, eu sou aqui um elemento estranho, mas vou trazer mais valias. Porquê? Vocês estão a fazer a vossa ideia, o vosso conceito, e têm aquele caminho de objetivos, mas existem aqui as tais interligações que por vezes passam. A mensagem de erro, o loading, o esqueleto quando está a carregar. Existe aqui uma série de coisas que estavam às vezes a falhar. E foi nessa ideia de educação, ok, tenho aqui uma ideia que vai nos ajudar como equipa. Nós vamos conseguir ter coisas mais sólidas.
Por isso, do lado do PO, as coisas foram vendidas a todos da mesma maneira. Se calhar, olhando para os custos, se calhar um bocadinho mais para o lado do PO, a questão de ser mais fácil nos fluxos do lado dos programadores. Mas foi um exercício de discussão, um exercício de, ok, vamos tentar, vamos experimentar, vamos tentar logo do início, vamos discutir. Ninguém avança sozinho, estamos todos juntos e vamos pensar, ok, podemos chegar à conclusão que continuamos a fazer as coisas todas da mesma maneira, mas pronto, existe aquele exercício de discussão e depois as pessoas sentem que, ok, então se eu estou a desenvolver isto, eu já sei que no final vou ter os testes de performance que vamos acrescentar aqui, porque existe esse cuidado. Eu acho que não quis ser bruto e tentar introduzir o TDD, que é logo pensar nos testes de início, porque eu aí se calhar não conseguia vender esta ideia. E nem sempre é um processo muito fácil, apesar de uma série de vantagens, que é desenvolver os testes antes de criar código. E aí conseguimos empurrar mais para a esquerda esta ideia. Mas isso ia dificultar muito a vida dos programadores para quem não gosta dessa ideia. Por isso a ideia foi mais, não vamos mudar nada radicalmente, vamos com calma, delinear as coisas. Vamos ter com mais calma, pensar como é que nós podemos dividir estas coisas, o que é que nós ganhamos, seguirmos esta vertente de testes, ou dividir as coisas, ou introduzir novos tipos de testes, etc. E existe essa abordagem diferente conforme quando estás a desenvolver o código. E as expectativas no final também acho que são mais interessantes de gerir. Não vai gente de perguntas, não vai gente de comentário. Eu estou do outro lado da barricada, estou tudo. E acho que faz todo o sentido que disseste. Tive experiências em que tive essa oportunidade de trabalhar com a equipa de qualidade, ou com a pessoa de qualidade da equipa, desde o início. Acho que deve partir até. Eu acho que aqui o próprio produto só há mudar. Eu usava, por exemplo, pessoas de qualidade logo na fase de discovery, eu estava a pensar ainda na ideia e tocava algumas bolas com uma pessoa de QA, na perspectiva de perceber onde é que eu posso estar, onde é que há os edge cases e o que é que me está a escapar. E normalmente também para que a pessoa de produto possa estar mais focada naquilo que é estratégico, deve-se suportar-se depois das pessoas que conseguem pensar e tentarem de alguma forma minar a ideia, tentarem de alguma forma questionar tudo e normalmente esse perfil vem muitas vezes de qualidade. E acho que foi o que tu disseste. Depois mesmo na fase de breakdown daquilo em fases, a equipa de qualidade tem sempre inputs muito válidos a dar e portanto acho que só beneficiam, e mesmo depois só mais uma coisa, que é até na fase de priorização, ter a equipa de QA, por exemplo, a ajudar a priorizar bugs e a dar inputs válidos ao seu produto nessa priorização é muito válido. Portanto, acho que é uma relação muito importante, tal como é a relação com developers também nessas fases muito iniciais, como com designers. Portanto, lá está, isso deve-se aplicar a qualquer membro da equipa e deve ser visto como uma unidade, não o outro lado da barricada e este lado da barricada. Devem todos colaborar desde o início e ontem foi uma apresentação em que fez um pouco de confusão, e eu também já trabalhei em empresas desse género, em que equipas de qualidade têm sprints próprias e testam as coisas a posteriori. Isso, lá está, tem muitos cons, portanto, apoio a ideia. Obrigado. É um exercício de colaboração, de forma resumida.